Dois assuntos polêmicos: a saída do vice-futebol do Grêmio, o cara que bancou o Luiz Castro no sábado e entregou o cargo na segunda-feira, e a pergunta é o que vai acontecer com o Luiz Castro, e o áudio vazado que viralizou e é atribuído ao Celso Rigo. O que o Celso Rigo diz? E mais, qual vai ser o futuro do Luiz Castro? Tem informação para dividir contigo aqui nesse vídeo e para a gente pensar juntos sobre o que está acontecendo no Grêmio. Primeiro dia das férias do Grêmio, antes da Copa do Mundo, está sendo agitado. Bora lá falar sobre tudo isso e muito mais. Bom, eu quero começar pela saída do Luiz Castro, a saída do Antônio Dutra Júnior, tá? O Antônio Dutra Júnior entregou o cargo de vice de futebol do Grêmio. E na nota oficial do Grêmio, diz que ele entregou por questões pessoais e profissionais. Eu te confesso que eu fui pego de surpresa com a saída do Antônio Dutra Júnior, tá? Foi um pego real de surpresa. Porque não se cogitava isso em nenhum momento. E o Antônio Dutra Júnior não é uma figura qualquer nessa diretoria. Ele é uma figura importantíssima nos bastidores políticos do Grêmio e um articulador político fundamental para que a atual diretoria vencesse as eleições do ano passado. Tá? Então me causou muita surpresa a saída do Dutra nesse momento. Bom, o que eu fiquei sabendo nos bastidores? Vou dividir informação aqui, depois a gente continua conversando. A informação é que no domingo, um dia depois do Grêmio perder por Corinthians 3-1 na Arena, o Antônio Dutra Júnior teve uma reunião com o presidente do Grêmio, Odorico Roman, e ele, Antônio Dutra Júnior, manifestou o desejo de deixar o cargo de vice de futebol. O motivo? Desgaste. Desgaste pelas críticas, desgaste pelas cobranças em cima do desempenho do resultado do Grêmio, mas também desgaste pela atribuição do cargo, pelas funções que ele tinha que desempenhar. Tá? Então, essa é a primeira informação. No domingo, houve uma reunião. Tá? Domingo depois do jogo, depois dele bancar a permanência do Luiz Castro, e antes da nota, obviamente, e antes do áudio viralizar nas redes sociais. Bom, além dessa reunião, tem uma outra notícia que foi revelada nos bastidores e só agora, e essa também me causa muita estranheza, que tenha vindo à tona somente agora. A informação é de que havia um acordo entre Dutra Júnior e Odorico, de que ele, Dutra, ficaria no cargo de vice de futebol somente até dezembro. Tá? Isso nunca apareceu no noticiário do Grêmio. Nem de forma indireta, direta, sutil, subliminar, isso nunca apareceu. Né? E agora vem à tona. Então, também é surpreendente. Tá? O Antônio Dutra Júnior ele continua na diretoria, mas dentro do conselho de administração, não mais como vice de futebol. Esse cargo agora é desempenhado pelo diretor, que é alçado a essa função. Esse é o primeiro tópico. Tá? E dentro desse primeiro tópico, da saída do Antônio Dutra Júnior, eu vejo como algo muito surpreendente, porque o Antônio Dutra Júnior foi o cara que procurou movimentos, que costurou a candidatura, que foi atrás do Marcelo Marques, que fez o Marcelo Marques ser candidato. Depois é o cara que tenta demover o Marcelo Marques da desistência. É o cara que vai e articula para que Odorico e Celso Rigo estejam na chapa e sejam os candidatos numa eleição que é vencida pelo Odorico e pelo Celso Rigo. E é um cara que lá atrás com o Marcelo Marques era quem estava tentando a contratação do Roger Guedes. É o cara que é um dos alicerces do projeto de futebol do Grêmio, é o cara que vai conversar com o Luiz Castro, é o cara que conversa com o Everton, que estava no Palmeiras, para que ele trocasse o Palmeiras pelo Grêmio. Então ele não é uma figura secundária. É o cara que em dezembro estava praticamente acertado com o Rui Costa, e aos 45 do segundo tempo, o Rui Costa não fecha com o Grêmio não fecha com o Rui Costa, e ele vai e negocia a vinda do Paulo Pelaipe como executivo de futebol. Aliás, uma outra coisa que me chama a atenção, na postagem do Antônio Dutra Júnior nas redes sociais, falando sobre a saída dele do cargo de vice de futebol, tem foto com o Luiz Castro, com o Odorico Roman, com o Everton, com a taça do Campeonato Gaúcho e não tem uma foto com o Paulo Pelaipe. Esse episódio da saída dele, de forma abrupta, surpreendente, ele dá margem para rumores sobre desgaste aqui, sobre problema de relação e tal. Agora, o que eu tenho de forma objetiva para vocês é que ele entregou o cargo porque ele se sentiu desgastado na função. Tá? E é isso. Algumas pessoas me disseram assim, olha, ele está saindo de forma muito tranquila, está fazendo uma ronda pelas rádios dando entrevistas. Se ele tivesse saído brigado ou enxotado do Grêmio, o tom dele nas entrevistas seria outro. E isso faz sentido, tá? Eu acompanhei 2 entrevistas dele, na Band e na Gaúcha. Na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre e na Rádio Gaúcha.
E o tom dele foi um tom tranquilo, não foi um tom belicoso, um tom passivo-agressivo, não foi. Mas me parece que a gente ainda vai assistir desdobramentos dessa história, tá? Me parece que a gente ainda vai ter alguma repercussão disso mais para frente. E talvez só com o tempo a gente entenda todas as peças se encaixando. O segundo episódio, quero te pedir se tu chegou aqui no canal para deixar o teu like aí e te inscrever se não é inscrito, tá? É muito importante para mim, eu quero agradecer a todo mundo que é inscrito no canal aqui. O segundo episódio, que é assunto desse vídeo, é o áudio vazado atribuído ao Celso Rigo. Nesse áudio de mais de 5 minutos, que viralizou nas redes sociais, tem a definição da situação financeira do Grêmio como caótica, tem uma mistura de política partidária, esquerda e direita com futebol, tem elogios ao Luiz Castro, dizendo que o Luiz Castro já se pagou várias vezes, tem críticas a jogadores do elenco do Grêmio, como o Marcos Rocha pelo salário que ele recebe e o William por estar, abre aspas, em fim de carreira, fecha aspas. Críticas à antiga diretoria, abre aspas, o Guerra praticamente quebrou o Grêmio, fecha aspas. Promessas de saídas de jogadores, tá? E algumas outras frases assim, como esse ano é o ano de sobrevivência, esqueçam essa história de buscar título. Não, 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 não. E também uma outra frase, podem anotar, o Grêmio não vai cair. Tá? Esse áudio é atribuído ao Celso Rigo e eu entrei em contato com o Celso Rigo e ele disse que esse áudio é fake. Outras pessoas do contexto político do Grêmio afirmam que o áudio é verídico, mas o Celso Rigo nega a autoria do áudio. De toda forma, o áudio causou um rebuliço enorme. Se tu já teve a oportunidade de ouvir o áudio, vai perceber que existem muitos detalhes da vida política e detalhes até técnicos do Grêmio, como a busca de um treinador sub-20 do Cruzeiro, como uma conversa sobre o jogo com o Corinthians, que foi assistido por Pedrinho, presidente do Cruzeiro. Então tem muitos detalhes de uma cultura, né? de um ambiente. Né? Mas o registro é que o Celso Rigo nega a autoria. O que o áudio não faz em nenhum momento é atacar o Antônio Dutra Júnior e muito menos pedir a saída do Luiz Castro. O áudio reitera que o Luiz Castro tem que ficar. E em determinado momento o áudio diz assim, quem entende, quem sabe de futebol diz para não mexer. E aí chega na informação, ainda sobre o áudio, tá? A situação financeira do Grêmio é caótica. A folha está inchada, o ano é de sobrevivência, quem acompanha o noticiário do Grêmio já sabe sobre isso. O que me parece problemático aqui é o áudio vazar, né? E a conversa com o Cruzeiro, com o presidente do Cruzeiro, sobre a situação financeira do Grêmio, o Luiz Castro e até a questão política partidária se misturando com o futebol. A política partidária se misturando com o futebol, independentemente da ideologia, tá? Mas ela se misturando aí. Né? Em determinado momento do áudio, há uma menção ao pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, o Zuco, e uma conversa com o Renato num hotel no Rio de Janeiro. E o Zuco como alguém que poderá ajudar o Grêmio nas discussões de entorno da arena. Tá? Então, assim, essas questões elas me parecem muito mais problemáticas. Tá? E vale lembrar que o Celso Rigo ele não é integrante do Conselho de Administração. Tá? O filho dele, Fábio Rigo, sim, está no Conselho de Administração, ao lado do Antônio Dutra Júnior, do deputado estadual Gaúcho da Geral, né? Mas o Celso Rigo não faz parte da diretoria do Grêmio. Ele não compõe o Conselho de Administração. Ele não senta à mesa com o presidente do Grêmio para discutir coisas de maneira oficial nas reuniões do Conselho de Administração, a cada 15 dias. Então, é um áudio de alguém muito perto da diretoria, mas que não é da diretoria. E aí pode ter um problema, obviamente. Porque a gente sabe que o Celso Rigo ajudou nas contratações de jogadores e ele diz em determinado momento, o áudio diz em determinado momento, que em fevereiro foi feito um aporte de 60 milhões de reais para pagar folha salarial, direito de imagem e o hotel
em que o Grêmio fica hospedado antes dos jogos na Arena. Bom, sobre Luiz Castro, gente, o que eu tenho de informação? O Antônio Dutra Júnior saiu, mas eu ouvi, o Luiz Castro é uma convicção do Conselho de Administração do Grêmio, de uma esfera superior ao cargo do vice de futebol. Porque algumas pessoas podem fazer a ligação de que, pô, o cara que bancou ele saiu, então agora o Luiz Castro está, né, no paredão. Não é a informação que eu recebi. O Luiz Castro não corre risco de demissão. Essa é a informação. Tá? É bom lembrar que a gente está no início das férias. São 2 semanas de férias coletivas no Grêmio. E depois disso um período de intertemporada com direito a amistosos e uma retomada dos jogos oficiais no dia 22 de julho com mata-mata, repescagem, playoffs da Copa Sul-Americana, que geraram constrangimento, que geraram preocupação, constrangimento porque o Grêmio não passou em primeiro de um grupo com Riestra, Palestino e Torque, e preocupação porque é o primeiro jogo depois de 45 dias parado, já um mata-mata jogando na Bolívia. Então, a gente tem que observar o que vai acontecer nas próximas semanas, mas nesse momento, o que a gente tem é um dirigente que entrega o cargo porque está desgastado, não aguentou a pressão, um áudio vazado causando rebuliço enorme na questão política do clube, expondo detalhes financeiros e a visão de muita gente da diretoria, misturando política com futebol, e o treinador sendo bancado. O técnico está bancado. O Luiz Castro fica, segundo o relato dos bastidores, mesmo com toda essa turbulência, que eu, sinceramente, não esperava. E aí? O que tu acha disso tudo? E olha, a gente nem falou de futebol dentro de campo, hein? Deixa teu comentário. Quero ler ele aqui. Até a próxima. Tchau.